Contabiliza aí. Hoje nós vamos falar sobre os principais tipos de rescisão. Então vamos lá. Primeiro, o que é uma rescisão? A rescisão, na verdade, ela é o fim ou término de um vínculo empregatício. E eu vou citar aqui alguns deles, que são os principais. Sem justa causa, pedido de demissão, com justa causa, demissão por acordo e o término do contrato de experiência ou a quebra de contrato. Existem outros também, mas nós não vamos falar aqui porque eles não são muito comuns no dia a dia, que é por morte do empregado e indireta. Então vamos lá, nós vamos tratar primeiro aqui da sem justa causa. A sem justa causa, ela sempre vai ser dada pelo empregador e nós vamos ter o aviso prévio, que vai ser entregue ao funcionário. Esse aviso prévio, ele pode ser trabalhado ou indenizado. No trabalhado, o funcionário pode optar por sair 7 dias antes do término do aviso prévio ou 2 horas mais cedo todos os dias. Quando eu trato de um aviso indenizado, quer dizer que a empresa está indenizando o funcionário nesses 30 dias, ou seja, ele vai receber, porém não vai trabalhar. E o que eu vou ter de documentação dentro dessa rescisão? Nós vamos ter o aviso prévio, como eu já falei. Eu vou ter aqui o termo de rescisão, que nada mais é do que nós chamamos de TRCT, que é termo de rescisão de contratos de trabalho. Aqui dentro vai vir discriminado o saldo de salário, férias vencidas mais 1/3, se houver, férias proporcionais mais 1/3, 13º salário proporcional. E eu vou tratar aqui, não só nesse, mas em todos os outros tipos de rescisão, o pagamento dele deve ocorrer em 10 dias úteis. Tanto faz se for sem justa causa, pedido de demissão, término do contrato. Eu tenho só que lembrar que quando eu tiver o último dia do meu afastamento, que vai ser a data do desligamento, eu tenho 10 dias corrido para efetuar o pagamento da rescisão do colaborador. Se eu ultrapassar essa data, a empresa ela vai ser multada, ela vai ter que pagar ao colaborador uma multa que será equivalente ao salário base dele. E esse pagamento ele vai ser feito através do que nós chamamos, se o colaborador tiver mais de 1 ano de TH, aqui é um H, THRCT, que é termo de homologação de rescisão do contrato de trabalho, e para quem tem menos de 1 ano, nós vamos ter o TQRCT, que é termo de quitação da rescisão do contrato de trabalho. Ou seja, eu vou ter aqui o termo de rescisão, aonde vai vir discriminado todas as verbas que ele vai ter para receber. Eu vou ter o termo de homologação do contrato de trabalho ou o termo de quitação. Nesse termo, o colaborador vai assinar dizendo que ele recebeu o valor da rescisão, a empresa também vai assinar. E aqui ele vai colocar a data. Por isso nós frisamos bastante que o pagamento ele deve ocorrer em 10 dias úteis após o desligamento do funcionário. Na sem justa causa, a empresa ela vai ter que pagar a multa do FGTS, que ela é 40%. Esses 40% ele vai incidir no saldo que ele vai ter depositado lá na continha dele do FGTS. Todos os meses, a empresa ela deposita 8% do salário dele, que fica lá guardado para, em caso de uma demissão sem justa causa, ele poder sacar esse valor. Então, para ele sacar esse valor, quando for demitido, eu vou ter que gerar uma chave. Essa chave é o que vai dar direito dele de sacar. Se eu não entregar essa chave, a Caixa não libera o valor para saque de FGTS. Com essa chave, ele vai sacar a multa que a empresa vai depositar. E lembra que eu falei que todos os meses a empresa vai depositar 8% do salário? Lá vai ter um extrato também que eu vou entregar, que é o extrato do FGTS. Nesse extrato é como se fosse aquele extrato bancário, só que lá vai vir todos os meses, mês de janeiro, depositado X, mês de fevereiro, depositado Y, e no final vai vir um total. Então,
No extrato dele vai vir discriminado todos os meses que foram feitos de depósito. A multa rescisória do FGTS também vai aparecer dentro desse extrato. E ele vai poder sacar com essa chave tudo que tem depositado. Aqui na demissão sem justa causa, ele também vai ter direito ao seguro-desemprego, que a empresa vai gerar um requerimento através do site do empregador web para ele poder dar entrada no seguro. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o seguro mais adiante. E a empresa vai ter que dar baixa na carteira de trabalho dele. Hoje em dia nós trabalhamos só com a carteira de trabalho digital. Quando eu faço a rescisão, eu informo ao e-social e automaticamente já vai lá para dentro do aplicativo da carteira de trabalho digital dele. Nós não trabalhamos mais com aquela carteira física, que era aquela azulzinha. Com a pandemia, várias tecnologias elas se anteciparam. Então, muita coisa hoje em dia é tudo digital, tudo online. Nós não trabalhamos mais com papel. Eu vou falar aqui então agora sobre o seguro-desemprego, um pouco para você entender. O seguro-desemprego, sempre que eu tiver uma demissão sem justa causa, o funcionário vai ter direito, seguindo essas regrinhas que eu vou explicar aqui, tá bom? Bom, o seguro-desemprego, aqui na primeira solicitação, ou seja, na primeira vez que ele for dar entrada nesse seguro, ele vai ter que ter trabalhado 12 meses nos últimos 18 meses. Na segunda solicitação, ele vai ter que ter trabalhado 9 meses nos últimos 12. Na terceira solicitação, ele vai ter só que ter trabalhado 6 meses imediato. Eu não preciso ter esses últimos meses trabalhado. A quantidade de parcela ela vai variar de 3 a 5 parcelas, dependendo do período que ele trabalhou em cada solicitação. O valor do seguro-desemprego, para quem ganhar um salário mínimo, ele vai receber um salário mínimo. Quem tem o salário maior que esse salário mínimo, ele vai ter um redutor, que não é um redutor muito alto, só que eu não vou explicar aqui porque é um cálculo muito complicado, tá bom? E ele vai poder dar entrada nesse seguro-desemprego através dos aplicativos. Lembra que eu falei que com a pandemia, agora o Covid, várias tecnologias foram todas antecipadas, visando que fosse tudo digital. Como não podia estar se locomovendo, sair de casa, o governo antecipou muita coisa. Então foi muito bom para a gente e também para os funcionários. Então, no caso do seguro-desemprego, ele pode fazer o pedido pelo aplicativo do gov.br ou através da carteira de trabalho digital. Então, ele vai ter essas duas opções para poder dar entrada ao seguro-desemprego sem sair de casa. Aqui, também na demissão sem justa causa, a empresa ela tem por obrigação de entregar a carta de referência ao colaborador. Em todos os tipos, ela é obrigada, a não ser se for uma demissão por justa causa, que nós vamos falar mais adiante, certo? Eu vou ter aqui esse segundo tipo, que nós vamos falar agora, que é o pedido de demissão. Qual é a principal diferença do pedido de demissão para o sem justa causa? É que aqui, ele é feito pelo empregado, onde o empregado é quem vai dar o aviso prévio. Esse aviso prévio ele faz através de uma carta de pedido de demissão. Essa carta ela precisa ser manual, manuscrita, ou seja, o colaborador tem que pegar um papel e colocar lá dizendo que ele está pedindo demissão, vai colocar o cargo dele e o motivo desse desligamento. E lá ele já vai dizer se ele vai cumprir ou não o aviso prévio. Lembrando que aqui eu tenho um modo de cumprir esse aviso. E no pedido de demissão ele é totalmente diferente. Por quê? Aqui no aviso trabalhado, quando eu peço demissão, eu não tenho aquele direito de escolher de sair 7 dias antes ou 2 horas mais cedo. Isso aqui não existe. Ele vai ter que trabalhar os 30 dias integrais, certo? E eu tenho o indenizado. No indenizado, é o funcionário que vai dizer que ele não vai querer cumprir o aviso e esse aviso vai ser descontado dentro da rescisão dele, conforme o artigo da CLT
487 no inciso 2º. Vamos discriminar aqui. O termo de rescisão dele vai ser praticamente igual ao do sem justa causa. Ele vai ter direito ao alçado de salário, férias vencidas de mais 1/3 se houver, férias proporcionais, 13º salário proporcional. Eu vou ter a mesma coisa daqui, como eu expliquei para vocês, que o prazo de pagamento, independente do tipo de rescisão, ele sempre será 10 dias corrido. E quando a empresa for pagar, se ele tiver mais de 1 ano, vai assinar o THRCT, que é o termo de rescisão no contrato de trabalho, ou o TQRCT, que é termo de quitação de rescisão de contrato de trabalho. Aqui, ele não vai ter direito. Essa vai ser a principal diferença. Ele não vai ter direito à multa rescisória do FGTS, não vai poder sacar o que ele tem lá. Lembra que eu falei que todo mês a empresa vai fazer um depósito mensal de 8% sobre o salário dele? Então ele não vai ter direito a sacar e também não vai ter direito ao seguro-desemprego. Mas aqui eu preciso entregar para ele o extrato, para ele conferir, verificar que realmente a empresa fez aquele depósito. Por mais que ele não saque agora, daqui a um tempo ele pode sacar, ou se o governo fizer igual na pandemia, que foi liberando aquele saque emergencial, saque aniversário, pode ser que ele consiga sacar, mas a princípio, referente à rescisão, ele não vai ter direito. A chave dele, eu preciso gerar dentro da conectividade, a gente entrega por uma questão de formalidade, mas ele não vai ter direito a sacar o FGTS, e na própria chave vai estar lá especificando que ele não tem direito ao saque. E aqui ele também vai ter direito à carta de referência. Como eu expliquei para vocês, somente se for por justa causa a empresa não é obrigada a dar essa carta. Fora isso, ela sempre vai ter que dar a carta de referência ao colaborador. Então, dando continuidade aos tipos de rescisão, aqui nós vamos ter a rescisão por justa causa. Essa rescisão por justa causa, quem vai aplicar ela será a empresa, e ela está elencada no artigo 482 da CLT. Esse tipo de rescisão, a empresa tem que ter muito cuidado, porque ela não é bem vista pelos olhos dos juízes. Então, eu preciso ter todos os tipos de provas possíveis arquivadas, no caso, se eu precisar justificar por que foi aplicado esse tipo de demissão. Esse aqui é uma rescisão que ela é uma penalidade para o empregado. Então, como eu expliquei, essas provas elas precisam estar todas arquivadas para a empresa ter um respaldo. E que tipo de prova pode ser essa? Pode ser testemunhas, WhatsApp, vídeo, áudios, sendo que tudo eu tenho, se eu for gravar um áudio, eu tenho que falar para o funcionário que eu estou gravando, se for vídeo, a mesma coisa, mas eu preciso ter todos esses tipos de provas. E geralmente, quando eu aplico essa justa causa, claro que vão ter outros motivos, mas os principais são por abandono de emprego. O que é o abandono de emprego? É aquele colaborador que já está faltando por mais de 30 dias e não dá nenhum tipo de satisfação para a empresa. Então, o que a empresa precisa fazer nesse caso aqui? Enviar para ele uma carta com AR pelos correios, que vai ser uma carta registrada. Nesse tipo de carta, quando os correios chegar na residência, a pessoa que receber a carta, ela vai assinar dizendo que recebeu a carta. A gente também sugere publicar nos jornais de grande circulação. E aí fazer o recorte desse anúncio que foi colocado solicitando que o colaborador volte ao emprego, senão será aplicada a justa causa. Ele não comparecendo, eu faço a rescisão por justa causa. A insubordinação. O que pode ser um exemplo de insubordinação? No caso, quando você pede para o seu funcionário bater o ponto, você explica, olha, todo dia você precisa bater o ponto ao entrar, o ponto ao sair. Ele já sabe disso, ele já sabe que é uma regra da empresa. Então,
Se ele não vem cumprindo, ele está fazendo um tipo de subordinação, ele não está obedecendo à empresa. Então, o que pode ser feito aqui como prova também? A empresa aplicar 3 advertências, sendo que ela aplica uma advertência, se ele continuar com o mesmo erro, aplica a segunda e assim por diante. Após ter aplicado as 3 advertências, se o erro persistir, você dá uma suspensão e, por último, nós aplicamos a justa causa, sendo que a advertência, a suspensão, ela precisa ser no caráter não punitivo e sim no caráter de fazer o colaborador ter a consciência de que essa é uma obrigação dele, de que ele precisa cumprir com as regras da empresa. E nós vamos ter aqui o alcoolismo, que por mais aqui, ela está, aliás, desculpa, o alcoolismo que ele está aqui no artigo 482 como um motivo de ser justa causa, só que a empresa precisa ter muito cuidado, porque ela aplicando essa justa causa nesse funcionário aqui, dizendo que ele chegou embriagado, aplicou a justa causa, se ele for no Ministério do Trabalho, entrar com uma ação e lá for comprovado que essa embriaguez, na verdade, é um tipo de doença, é um alcoolismo, porque pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo ele é uma doença. Então, a empresa não poderia ter feito essa demissão. O que ela deveria fazer? Pegar esse colaborador, encaminhar ele à Previdência Social, ele vai ficar afastado e vai ser encaminhado para um Alcoólicos Anônimos até a sua reabilitação. Então, aqui nesse tipo... Aqui no caso do alcoolismo, a gente não indica, a não ser que a empresa tenha muita certeza, que tenha provas de que é só um tipo de sacanagem do funcionário com a empresa. Aqui, o que ele vai receber no termo de rescisão? Na justa causa, ele vai receber apenas o saldo de salário e as férias vencidas. Ele não vai ter direito ao aviso prévio, a multa do FGTS e nem sacar o que já tem depositado lá na conta dele. Ao seguro-desemprego ele também não vai ter direito. O prazo para pagamento é o que a gente vem frisando. São 10 dias corridos, independente do tipo de demissão. Aqui no quarto item nós vamos ter o quê? A rescisão por acordo. Essa rescisão ela foi incrementada durante a reforma trabalhista que nós tivemos. Por quê? Esse tipo de rescisão por acordo, quando ele não era formalizado, autorizado, ele costumava ocorrer por fora. O que as empresas faziam? O funcionário queria sair da empresa, mas não queria pedir demissão para não perder os direitos dele. A empresa, por outro lado, queria demitir, mas não queria arcar principalmente com a multa do FGTS, que é 40%. Então, o que eles faziam? Olha, fulano, eu vou te demitir, vou pagar a sua multa rescisória para você ter direito a tudo, como se fosse uma sem justa causa. Quando você sacar essa multa, você vem e me devolve. Então, como isso já era de praxe, já era comum em todo o Brasil, só que sendo feito por fora, o governo foi lá e disse, não, vamos colocar então a demissão por acordo na reforma trabalhista. Nós vamos dar benefícios para a empresa e benefícios para o empregado nesse tipo de rescisão. Então, o que vai acontecer aqui dentro? O aviso prévio, ele pode ser dado tanto pela empresa ou pelo empregado. Se for pelo empregado, ele faz uma carta manual dizendo que ele tem interesse em fazer uma rescisão por acordo, explicar os motivos dele e entregar o RH da empresa para ela dizer se vai aceitar ou não. Aceitando, ou a empresa dizendo ao colaborador que quer demitir por acordo e ele aceitando, nós vamos ter aqui o aviso trabalhado e o indenizado. No trabalhado, ele vai ter que trabalhar os 30 dias, porque como é um acordo, ele não vai ter direito àquela redução dos 7 dias ou sair 2 horas mais cedo. Então aqui ele não vai ter direito. Se a rescisão, se o aviso, for indenizado, ele só vai ter direito a receber 50% dos 30 dias. Se o aviso prévio são 30 dias e eu estou dizendo aqui que é só 50% que ele vai ter direito, ou seja, só vai ter direito a 15 dias de aviso prévio, indenizado. Aqui nas verbas rescisórias dele, dentro do termo de rescisão, eu vou ter o saldo de salário
As férias vencidas mais um terço, se ele tiver direito. Férias proporcionais mais um terço. 13º salário proporcional. Vamos nos atentar aqui a esses itens do acordo. Quando é demissão por acordo, a multa do FGTS ela vai ser reduzida a 20%. Se a multa lá na demissão se justa causa é 40, quando eu faço um acordo, a empresa só vai pagar 20, ou seja, é um benefício para a empresa. Mas se ele tivesse feito o pedido de demissão, ele não teria direito nem a esses 20%. Aqui no acordo ele vai ter direito a sacar 80% do que ele tem guardado lá na conta do FGTS. Então aqui também é um benefício para o empregado, porque no pedido de demissão ele não receberia nada. Aqui ele já vai receber 80% do que ele tem depositado de FGTS. Aí aqui nós vamos entregar para ele o extrato do FGTS, mostrando tudo que tem de depósito lá, a chave para ele poder sacar esse valor. Aqui na demissão por acordo, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego, porque é um acordo. Se fosse pedido de demissão, ele também já não teria direito. Prazo para pagamento, volto a reforçar 10 dias corridos da data do desligamento desse colaborador. Aqui no último item que nós vamos falar, vai ser a rescisão de término de contrato de experiência ou quebra de contrato de experiência. O que é o contrato de experiência? A empresa faz a admissão de um colaborador e ela vai fazer um contrato de experiência. Esse contrato de experiência, a empresa pode fazer por no máximo 90 dias, sendo que ela pode fazer um contrato de 30 e prorrogar por mais 60, o que é o de praxe, que é o de 45, prorroga por mais 45, sendo que eu não posso ultrapassar os 90 dias e eu só posso prorrogar uma única vez esse contrato. Aqui no exemplo que eu coloquei, eu coloquei aqui o término do contrato e a quebra do contrato. Vamos lá. Aqui, se fosse um término do contrato, eu coloquei aqui como se fosse terminar dia 30 de abril. Então, o contrato dele de experiência terminava dia 30, a empresa chegou lá e falou: Ciclano, hoje é dia 30, seu último dia de contrato, nós não temos interesse em continuar com esse contrato de trabalho. Então, nós vamos terminar aqui o seu contrato de experiência. Na quebra de contrato, o que acontece? O contrato terminava dia 30 de abril, mas quando chegou aqui no dia 10, a empresa já decidiu que não era vantajoso para ela permanecer com esse contrato de experiência do funcionário até o final. Então ela chegou no dia 10 e disse: Ciclano, hoje é dia 10, nós vamos antecipar o seu contrato de experiência, nós vamos fazer uma quebra desse contrato de experiência. Deveria terminar dia 30, mas nós estamos antecipando para o dia 10. Agora nós vamos nos atentar aqui ao que ele vai receber no término e na quebra. Vamos lá. Em ambos primeiro. Tanto no término do contrato quanto na quebra do contrato, ele vai receber aqui dentro do termo de rescisão o saldo de salário, férias proporcionais mais um terço, 13º salário mais um terço, vai sacar o FGTS que ele tem lá depositado. Nós vamos entregar ele ao extrato, comprovando o que tem lá de depósito, a chave para ele poder sacar esse FGTS, a carta de referência. Aqui no acordo também vai ter a carta de referência, tá? Então é a carta de referência. A diferença, a principal diferença aqui vai estar aqui nesse item vermelho. Ambos, término ou quebra, ele vai receber o que está aqui no item de azul. Quebra do contrato. Como a empresa está quebrando esse contrato, ou seja, o funcionário ele não esperava que fosse terminar naquele dia. Então a empresa ela vai pagar como uma multa por quebra do contrato metade dos dias que faltavam. Se terminava dia 30, a empresa decidiu isso no dia 10, ou seja, faltava para ele 20 dias para terminar o contrato de experiência.
ela vai pagar como multa 10 dias. Como eu falei, vai pagar metade dos dias que faltavam. Se terminava dia 30, eu antecipei para o dia 10, então faltavam 20 dias. Se faltavam 20 dias, como multa, a empresa pagará metade dos dias, que serão 10. Se faltavam 30 dias, a empresa decidiu demitir, então vou pagar 15 e 15. No nosso caso aqui, no exemplo, serão 10 dias. Vai pagar aqui então 10 dias como multa. E além disso, ela vai pagar aqui a multa do FGTS de 40%. Se fosse o término do contrato, não teria essa multa de FGTS. Ele iria sacar apenas o que teria depositado durante os meses trabalhados. Como eu estou fazendo uma quebra desse contrato, a empresa ela vai ser obrigada, além da multa do além da multa aqui da metade dos dias que faltavam, vai pagar a GRRF com o valor de 40% do que ele tinha depositado, que também incide sobre as verbas rescisórias dele. Tudo bem? Então aqui a gente vai concluindo os principais tipos de rescisão. Até logo! Contabilidade.